Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai. Estais em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, para que me amastes antes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conhecem que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja com eles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, tive um acidente e não chegamos às 6 horas da manhã. Obrigado, Kelly, que me alertou, né? Mas vamos lá. Vamos à palavra de Deus deste dia. Ainda bem que tem as pessoas que ficam atentas, né? Agendei de forma errada para as 8 horas da manhã e, para ser sincero, acordei agora. O despertador não tocou também, mas tudo bem. Talvez Deus queira que você escute esta palavra hoje mais tarde. Cheguei. Muito bem. Daqui a pouco, às 8 horas, a gente está de volta aqui no momento de catequese maior. Mas vamos à palavra de Deus de hoje. E o ponto central dessa palavra é que todos sejam um. Muito bem. Jesus está, como vocês podem observar esses dias, o Evangelho João está narrando, a oração sacerdotal de Jesus, o pedido, é uma semana de oração pela igreja e também por nós. Então, esse Evangelho, Jesus, de novo, está clamando misericórdia para nós, para a sua igreja. E o que mais impressiona é que a gente observa, né, que Jesus é quem está clamando, né? Ele não está rezando somente pelos apóstolos que estavam ali com ele, mas também Jesus está clamando por nós. Sabe por quê? Eu digo isso porque aqui tem uma palavrinha, cadê? Para aqueles que vão crer, ou seja, Jesus está falando para a sua igreja há mais de 2000 anos atrás e está falando para os batizados, que somos nós, que também iremos crer. Com a graça de Deus, iremos crer. Jesus diz: eu não rogo somente por eles, é aqui, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Ou seja, por nós que vamos acreditar em Jesus pela palavra da igreja. Então, naquele dia, né, antes, essa oração de Jesus acontece, meus irmãos, antes da paixão. Então, Jesus pensou em mim, pensou em você, pensou em todo o povo do futuro, que estamos nele hoje, né? Que viria. Pensou na sua família, pensou na sua casa. Com certeza, Jesus sabia das suas lutas, das suas vitórias, também das suas quedas, porque a gente não pode pensar nisso também. Jesus conhece as dores mais escondidas do coração do ser humano. E há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava lá, clamando força,
para nós, pobres pecadores. Então, antes dele ser humilhado, maltratado, levado ao matadouro como animal, sim, Jesus foi crucificado, preso numa cruz de madeira. Jesus colocou a sua igreja e colocou você dentro da oração dele. A oração de Cristo tem nós dentro dela. Porque ele está pedindo ao Pai, não rogo apenas... Cadê? Deixa eu ler de novo. Não rogo apenas por eles os discípulos, mas por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Então, quantas pessoas precisam ainda ser evangelizadas? Sim, meus irmãos, porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra totalmente diferente. E o pedido de Jesus é um pedido interessante, que todos sejam um. Então não tem essa coisa de eu sou católico, o outro ali é espírito, o outro é bandista, o outro é budista, outro não sei o quê, e querer fazer mistura. Não, Jesus quer que haja um só rebanho e um só pastor, que todos sejam um. Então a gente precisa estar nessa unidade. E esse desejo é trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. É que deseja que sejamos um, como eu e o Pai somos um, Jesus disse. Então, meus irmãos, quando um católico ele se afasta da igreja, se afasta de Deus, ele começa a se dividir por dentro. Ele quer amar, né, mas quer guardar rancor. Ele quer ser católico, mas ele quer ser espírita, ele quer ser umbandista. Ele pode ser o que ele quiser, mas se ele é católico, ele não pode ser outra coisa, entende? Então, uma pessoa que é devota de Nossa Senhora, por exemplo, reza o terço, se distrai com outras coisas, ou seja, está se dividindo. Quer mudar, mas de vez em quando volta aquela saudade. Lembra que eu já contei para vocês que uma vez Nossa Senhora deu mensagem dizendo, como foi? Não sintais saudades do vosso passado de pecado. É isso. Às vezes se arrepende, mas depois diz, vixe, eu tenho uma saudade daquele tempo. E eu te digo aqui agora, como testemunho de fé, que eu já vivi essa experiência. E no dia que Nossa Senhora deu a mensagem, foi interessante que de manhã eu estava conversando com um grupo de amigos. Rapaz, que tempo bom lá na escola, tu lembra? Pronto. Aí conversa vai, conversa vem, e saiu, foi de tudo, viu? E quando é de noite, Nossa Senhora vai dar mensagem e diz, não sintais saudades do vosso passado de pecado. E eu lá escrevendo, chega a gelar por dentro. Fiquei olhando por baixo, sabe como é que eu olho por baixo? Com vergonha. Eu disse, essa foi para mim. Porque de manhã eu estava falando sobre isso, ou seja, sobre o passado. Eu não estava lá falando daquelas missas que eu participei, daquela confissão que eu fiz, não. Eu estava falando foi de coisas do passado, entendeu? Pronto. Aí Nossa Senhora, sabida, amorosa, que sabe dar o corte rápido, bem dócil, sem ser muito direta, né? Mas ela não foi direta, mas deu o recado perfeito. Então, meus irmãos, se a gente quer viver na graça, a gente tem que se esforçar. Se a gente quer paz, a gente não pode alimentar ódio no coração. Se a gente quer amor, a gente não pode negar o perdão. Eu sei que eu falo sempre aqui no canal que perdoar é um dos pedidos de Jesus mais complicado, viu? Perdoar. Mas não é impossível. Então, Jesus, ele nos traz algo grandioso nesse evangelho. Ou seja, a verdadeira unidade, ela tem que começar obrigatoriamente quando Jesus está dentro da gente. Se há essa confusão, divisão, até na igreja está uma confusão terrível. Por quê? Porque está faltando Jesus no coração dos consagrados. Isso é simples, isso é fato, meu irmão. Né? Primeiro, se o mundo está em guerra, o povo quer paz. Como é que vai existir paz sem Jesus? É impossível. Não existe família restaurada sem perdão, sem diálogo, sem amor, sem oração, sem devoção à Nossa Senhora. Tudo se arrebenta espiritualmente. Então, da mesma forma, não existe uma igreja firme e forte, como Jesus deixou, sem ser fiel a ele. Então, se não tem fidelidade, aí os consagrados também se arrebentam. E Jesus, nessa oração,
está rezando para a sua igreja, mas é claro que ele não deixou eu e você de fora, né? É isso que eu estou fazendo aqui todo sábado, fazendo meio-dia de sábado, um momento de oração para os apoiadores do canal, para os membros, os que ajudam, mas eu não deixo os inscritos de fora. Não posso rezar só por aqueles que ajudam a missão, mas eu tenho que rezar por você, que acordou cedo e está aqui agora, perdão, ouvindo essa meditação. Então, meus irmãos, Jesus diz aqui, ó, Pai, quero que aqueles que me deste esteja comigo onde estou. Onde é que Jesus está? No céu. Jesus quer a salvação da gente. Em outro evangelho ele diz, eu vou, mas vou preparar um lugar. E quando estiver preparado, eu virei para buscar-vos. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, não significa a parousia, a volta de Jesus. Porque um dia Jesus vai voltar para julgar a humanidade toda, de uma vez só. Mas, por enquanto, ele está chamando uma hoje, chamou outra amanhã, e aí o julgamento já acontece, como diz Hebreus 9:27. O homem morre uma só vez e depois da morte há o juízo. Então veja, meu irmão, que palavra, minha irmã, que palavra sábia e poderosa de Jesus. Ele está chamando, ou melhor, está clamando ao Pai. Pai, eu quero. Eu quero o quê? Eu quero que onde eu esteja, os meus também estejam. É o desejo do coração misericordioso de Jesus, minha gente. E Jesus está querendo que você e eu estejamos com ele na eternidade feliz. Jesus não quer perder ninguém, não. Ele quer que todos sejam salvos. Embora ele disse que vai ser difícil, né? Mas ele não quer que nenhum de nós fique para trás. Ele quer que a gente se converta, que a gente faça a vontade dele. Ele não morreu na cruz para, digamos, termos uma vida aqui na terra vazia, fria, distante dele, da graça, distante de sua mãe, distante da devoção aos santos. Não, meu irmão. Ele morreu para nos levar ao céu. Nossa Senhora diz, como é? Aquilo que Jesus preparou para vós, os olhos humanos jamais viram. Pense na coisa boa que está lá esperando a gente. Coisa maravilhosa, eternidade feliz. Aqui a gente tem tribulação, perseguição, tudo que você pensar. Mas lá no céu é só paz e felicidade. Portanto, meus irmãos, cada vez que eu e você rezamos como fazemos aqui no canal todos os dias, ou em casa, ou na igreja, cada vez que você e eu vamos ao confessionário, cada vez que a gente participa da Santa Missa, ou todo dia para quem pode, ou aos domingos para quem não pode todo dia, cada vez que nós abrimos o coração ao amor de Deus, ao chamado de Nossa Senhora, ao perdão que Jesus pede e Nossa Senhora aconselha, cada vez que a gente diz não às coisas do demônio, a gente está respondendo a esse desejo de Jesus, de estar com ele no céu. Olha que coisa bonita. Você diz não para o mal e Jesus está botando ponto lá no céu para nós. A gente ganha ponto. Eu uso essa metáfora, né? Que Nosso Senhor está dando ponto para nós. Então, toda vez que você reza o texto, você está ganhando ponto lá no céu. Se confessa, Ave Maria, aí o ponto cresce mais da conta. Então, Jesus, ele fala do amor. Eu lhes dei, cadê? Aqui. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, Pai, para que o amor com eles, com aqueles que me destes, esteja neles. E eu mesmo esteja neles. Jesus quer estar na vida da gente. É uma graça grande que Jesus está prometendo. Jesus não quer apenas estar aí perto de você, da sua casa, da sua família. Não. Ele quer nesta quinta-feira, às 7:30 da manhã agora, Nosso Senhor, ele quer estar na sua vida, na vida da sua família. Ele quer estar perto de nós, quer morar na nossa alma, quer estar dentro de nossa casa. Permita, chame Jesus, diga, Senhor, entra na minha casa, fique comigo. Então, diante desta palavra de salvação de hoje, a gente precisa clamar a Deus a graça da conversão para que a gente possa se salvar. Então, a gente precisa descobrir onde dentro, se Jesus quer que sejamos um, se Jesus quer que a igreja esteja unida, é preciso que os consagrados, e nós leigos também, é claro, né? Que a gente descubra onde é que está tendo divisão na igreja, qual a causa dessa divisão. Os consagrados precisam perguntar, ou estão cegos espiritualmente, ou estão fingindo que não estão vendo. Porque nós leigos,
que não estudamos, a gente vê isso claramente, né? Eu preciso perdoar alguém? Em que eu preciso perdoar? Alguma mágoa dentro do meu coração, algum ressentimento, alguma coisa lá do passado que pode me levar ao inferno ou, quem sabe, ao purgatório por muito tempo? Então é isso. Na nossa casa, nossa família, está tendo unidade. Todo mundo quer Deus, todo mundo quer o céu, porque se quer, maravilha. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pense isso, meu irmão, todo dia. Eu e minha casa servimos e serviremos sempre ao Senhor. Bom, eu vou parar por aqui, né? Já cheguei tarde demais, já falei 16 minutos, 7 horas e 31 minutos, eu encerro, mas às 8 horas eu volto para a nossa catequese, né? Essa reflexão, que era 6 horas, deu problema grave e pronto. Mas, paciência, Deus certamente queria vocês aqui agora. Então, vocês vão tomar o cafezinho de vocês, enquanto eu vou preparar aqui a catequese das 8, né? Kelly, mais uma vez, obrigado, viu, amiga? Foi Kelly quem fez contato comigo aqui. Dizendo, amigo, tu teve um problema aí na transmissão, né? E problema foi o sono, né? E o erro que eu cometi ainda, eu estava com tanto sono ontem de noite, que na hora eu agendei cedo, e ao invés de botar às 6 e botar, deixei tudo desmantelado. O celular despertou às 7. Então, vou falar logo a verdade. Paciência. A gente se encontra. Se você chegou até aqui e não está inscrito, se inscreva. Deixe o seu joinha para ajudar o nosso canal, né? Eu sei que vocês têm muitos canais católicos de padre e de leigo também que fazem reflexão, certamente até mais rica do que a minha, mas eu faço da forma que eu aprendi e da forma que a luz vem no coração, né? Então, talvez hoje, com esse aperreio aqui, talvez hoje não saiu muito boa, não, mas paciência. Espero ter ajudado em alguma palavra. Até daqui a pouco, se Deus quiser.